Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 10. Tudo por amor a Ele. Na época em que eu cantava no Quarteto Arautos do Rei, o pastor Ronaldo de Oliveira, nosso orador, contava uma ilustração que lembro até hoje. Dois irmãozinhos viviam brigando porque a menina queria brincar com as bolinhas de gude que o irmão colecionava. Mas o menino nunca deixava. Um dia, quando ele estava brincando com as bolinhas na sala, ela chegou com uma caixa de bombons. Ao abrir a caixa, ela exclamou: "Nossa, quantos bombons! Nunca vi uma caixa tão cheia desse jeito." O irmão olhou sem entender o entusiasmo da irmã e continuou brincando. Daqui a pouco, ela comentou: esses bombons estão derretendo em minha boca. Que deliciosos!" O menino olhou para a irmãzinha comendo chocolate, mas se voltou para as bolinhas. Momentos depois, ela disse para ele: "Quero fazer uma proposta para você. Vamos trocar toda essa caixa lotada de bombons que derretem na boca por todas as suas bolinhas?" A resposta imediata dele foi: "Você está louca?" Mas, passados alguns segundos, a estratégia da irmã começou a fazer efeito. Ele começou a olhar para os bombons e para as bolinhas, para os bombons e para as bolinhas, para os bombons, para os bombons, para os bombons, e então disse: "Eu troco." Enquanto o menino estava ajuntando as bolinhas para colocar no embornal, que é uma sacola de pano com alça, ele viu uma bolinha colorida que era sua favorita e pensou: "Esta bolinha tem que ficar comigo." E, à medida que ia colocando as bolinhas na sacola, ele foi escondendo devagarzinho a bolinha debaixo do sofá, sem que a irmãzinha percebesse. Quando ela pegou as bolinhas, saiu correndo para o quintal para brincar, feliz da vida. Aquilo parecia um sonho para ela. Enquanto ela brincava, seu irmão veio em sua direção, com uma cara meio esquisita, e ela já foi dizendo que não iria destrocar. O menino então perguntou em tom sério: "Você me deu todos os bombons?" Ela respondeu: "Claro que sim." Mas ele insistiu: "Você me deu mesmo todos os bombons?" Ela disse: "Dei sim, a caixa todinha. Não foi isso o que combinamos? Todos os bombons por todas as bolinhas?" "Mas por que você está me perguntando isso?" Por que será que o menino estava perguntando se ela havia dado todos os chocolates? Você sabe a resposta, não é? É porque ele não havia dado todas as bolinhas. E como ele não entregara tudo, achava que ela também não havia entregado todos os bombons. Sabia que nós, seres humanos, somos bem parecidos com esse garoto? Temos uma tendência a ver os outros a partir de nossa própria perspectiva. Se somos honestos e justos, achamos que as pessoas também são, e por isso, muitos são enganados. Mas se mentimos, sempre vamos ficar desconfiados de que alguém esteja nos enganando. Assim, acabamos projetando sobre o outro nossa própria experiência pessoal. Com frequência, nosso relacionamento com Deus é influenciado pela nossa perspectiva individual. Nós o enxergamos através de nossa própria lente. Quando não nos entregamos completamente ao Senhor e nos apegamos a algo de que não queremos abrir mão, como um pecado secreto ou hábitos que não estão alinhados com a vontade de Deus, projetamos nossa atitude em relação a Ele, como se Ele fosse igual a nós. Isso nos leva a pensar que, assim como nós, Deus também não agirá completamente a nosso favor, porque não entregamos tudo. Esse tipo de pensamento enfraquece nossa fé e confiança em Deus. Analisemos a vida de Abraão e como, em um momento crucial e dramático, ele demonstrou firmeza e determinação inabaláveis em Deus. O texto diz assim: "Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: 'Abraão.' Este lhe respondeu: 'Eis-me aqui.'" Gênesis 22, versículo 1. A sentença, "depois dessas coisas", sugere que, antes desse momento, coisas aconteceram. Essa história começa a ser contada no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fez um chamado a Abraão para sair de onde estava para a terra
que Deus lhe mostraria. Abrão obedeceu e partiu como o Senhor lhe ordenara. Nessa época, Abrão tinha 75 anos de idade. A Bíblia relata as peregrinações desse patriarca e suas experiências de vitórias e fracassos com Deus. Por um lado, ele creu no Senhor. Por outro, fraquejou em sua confiança ao mentir 2 vezes sobre sua esposa, dizendo que ela era sua irmã. Deus lhe deu vitória sobre os 4 reis que levaram seu sobrinho Ló, e naquela ocasião ele devolveu o dízimo de tudo, uma atitude de reconhecimento de que Deus era o possuidor de todas as coisas. Em uma tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa sobre o herdeiro, ele e Sara tomaram o volante das mãos de Deus para seguirem a própria direção. Fizeram do ventre da serva Agar a solução humana para o plano divino, como se Deus houvesse se perdido e carecesse de socorro. Os erros dessa decisão se refletem até hoje nos conflitos intermináveis no Oriente Médio. Depois, em outra situação, como símbolo da aliança com Deus, ele e os homens de sua casa foram circuncidados. Deus mudou o nome dele, simbolizando mudança de caráter. Ele atuou como intercessor de Sodoma e Gomorra e, por fim, recebeu o cumprimento real da promessa ao nascer seu filho Isaque. Essas coisas aconteceram durante 45 anos. Quando Deus chamou Abraão pela 7ª vez para testá-lo, ele já tinha 120 anos de idade. Devemos fazer uma distinção entre prova e tentação. A prova é usada para amadurecer e aperfeiçoar uma pessoa, enquanto a tentação é usada para derrubá-la, destruir sua relação com Deus e arruiná-la. Deus permite as provações ou, em alguns casos, ele mesmo as provoca, com o propósito de salvar. No entanto, a tentação vem do diabo para destruir. O Todo-Poderoso estava colocando Abraão à prova, porque sabia que ele ainda precisava aperfeiçoar sua fé e confiança nele. Apesar da dureza da prova, não consigo imaginar Abraão argumentando com Deus, dizendo: Senhor, já estou de cabelos brancos, já estou aposentado. Será que isso é mesmo necessário? A resposta de Abraão, eis-me aqui, nos mostra que ele havia desenvolvido um coração de servo durante seus mais de 45 anos de caminhada com Deus. O servo não fica discutindo as ordens ou atitudes de seu senhor. O servo se dispõe em todos os momentos a atender o que seu senhor quer. Ele não fica questionando o tempo todo. É por isso que muita gente não consegue parar no emprego, porque não tem a humildade de acatar ordens. Abraão sabia que quando Deus dá uma ordem, não temos que questionar. Essa submissão absoluta tinha um motivo, uma razão específica. É que nesses 45 anos em que esteve perto do Senhor, ele foi completamente convencido de que Deus é confiável. Abraão aprendeu que Deus nunca faz nada que possa prejudicar seus filhos. Ele experimentou o fato de que Deus é sempre bom e todas as suas ordens têm como objetivo abençoar. Você também está cultivando um coração de servo do Senhor? O texto continua dizendo: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Gênesis 22, versículo 2. Você já parou para imaginar o que deve ter passado pela cabeça de Abraão ao receber essa ordem aparentemente tão contraditória de Deus? O Senhor estava pedindo que ele sacrificasse o filho que ele mesmo havia dito, que seria o herdeiro de tudo e em cuja descendência ele cumpriria a promessa de abençoar todas as famílias da terra? Como? Por quê? Com qual propósito? Abraão não conseguia compreender tal ordem. Ele foi até o lugar onde havia encontrado os anjos a caminho de Sodoma, para ver se havia algum mensageiro celestial que esclarecesse algum detalhe desse mandato. O inimigo de Deus estava sussurrando que essa não era a voz do Senhor, que ele havia se enganado. Contudo, ele conhecia Deus e a sua voz. Antes disso, Deus já havia falado com ele 6 vezes. Ver Gênesis 12, versículo 7, 13, versículo 14, 15, versículo 1, 17, versículo 1, 18, versículo 1, 21, versículo 12. Abraão conhecia a voz do Criador.
só não compreendia o que ele estava querendo com aquela ordem. E quando Deus manda fazer alguma coisa que você não compreende o motivo ou algo que você não entende, o que você faz? Por exemplo, quando Deus fala para você romper um namoro, perdoar alguém que falou mal de você ou ir para um lugar que não seria a sua escolha, como você reage? Abraão teve a seguinte atitude. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis 22, versículo 3. Resumindo, quando Deus mandou, ele se levantou e foi. Agiu da mesma maneira como por ocasião de seu chamado, sem perguntar o porquê e sem pedir explicações. Essa pronta atitude de Abraão estava ancorada no conhecimento e na experiência que ele tinha com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em quem podia confiar. Ele sabia que Deus jamais faria alguma coisa para magoá-lo, prejudicá-lo ou simplesmente por capricho. Deus não é assim. Deus não age assim. Tudo o que ele faz tem um propósito maior, ainda que não compreendamos no momento. Dele só procede o bem, nunca o mal. Deus e o mal não são compatíveis. Seu caráter santo, justo e bom não tem sintonia com qualquer forma ou manifestação de mal. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, versículo 17. Por isso, quando Deus nos orienta, devemos segui-lo com fé e sem duvidar. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Gênesis 22, versículo 4. Abraão demorou 3 dias para chegar ao local que Deus havia indicado. Como teriam sido esses 3 dias? Talvez tenham sido dias de silêncio incomum, em que Isaque perguntava ao pai o motivo de seu olhar fixo no horizonte ou de sua introspecção. À noite, quando a caravana parava para descansar e Isaque e os servos iam dormir, Abraão buscava a Deus em oração para tentar descobrir por que ele estava mandando-o fazer isso. O silêncio do Senhor aumentava a angústia de Abraão. Quem sabe esses foram os 3 dias mais longos e difíceis de sua vida. Assim como ocorreu com o patriarca, parece que os dias de provação que enfrentamos são intermináveis. Procuramos respostas e entendimento, e por não encontrarmos o que procuramos, isso parece esmagar nosso coração. Mas não é hora de desistir, é tempo de clamar, buscar, mesmo em meio à escuridão e ao silêncio. Precisamos confiar e crer que Deus, no tempo certo, irá se manifestar e abençoar. Nem sempre o caminho da obediência é isento de sofrimento e angústia, mas é sempre compensador. O tempo que separa a obediência da bênção pode ser longo, mas a bênção vem. Foram necessários 3 dias para que Abraão refletisse sobre tudo o que Deus era e havia feito em sua vida. Foi um tempo de se esvaziar completamente e confiar plenamente. Alguém disse que há momentos em que a sabedoria humana e o senso comum não são suficientes para nos dar respostas ao sofrimento. A única coisa que podemos fazer é confiar e esperar. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Gênesis 22, versículo 5. Conforme Hebreus 11, versículo 19, passou pela cabeça de Abraão que Deus poderia ressuscitar o filho depois do sacrifício, mas ele não sabia o que o Senhor faria. Ele estava obedecendo ao que Deus havia mandado. Isso é adoração. Isso é entrega. Isso é confiança inabalável. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Gênesis 22, versículo 6. Nesse verso, temos alguma coisa para aprender com o pai Abraão. Como Isaque era jovem e forte, Abraão deu para ele o mais pesado, a lenha do holocausto, e cuidou daquilo que era mais perigoso, o fogo e a faca, ou cutelo. Hoje em dia,
muitos pais estão tirando dos filhos as cargas que eles teriam capacidade de levar. Acabam se sobrecarregando e tirando deles a oportunidade de se desenvolver e aprender, desde cedo, a assumir responsabilidades. Seria bom que os pais compreendessem o valor educativo de deixar que os filhos realizem tarefas que estejam adequadas às suas capacidades, forças e maturidade. Por outro lado, os pais devem cuidar das coisas perigosas. Não podem franquear aos filhos aquilo que é temerário para eles, como o acesso irrestrito à internet, à TV ou a lugares impróprios. Deveria estar na lista de tarefas dos pais cuidar para que seus filhos não se exponham ao mal, às tentações, bem como permitir que levem seus pequenos fardos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, versículo 7. É impressionante pensar na pressão psicológica que Abraão deve ter sentido naquele momento. Muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis, permitimos que nossas emoções nos dominem e perdemos a calma e a gentileza. Mas Abraão respondeu ainda com seu coração de servo, dizendo: Eis-me aqui, meu filho. Quem tem um coração submisso a Deus também terá um coração de servo com seus filhos e com toda a família. É maravilhoso ver como a submissão a Deus pode produzir coisas lindas até nos momentos mais cruciais. A pergunta que Isaque fez a seu pai Abraão, onde está o cordeiro? Foi uma pergunta difícil de ser respondida, considerando o contexto em que se encontravam. Você já foi confrontado com perguntas difíceis de serem respondidas? Por exemplo, quando você está sem emprego há mais de um ano e alguém pergunta se você aceitou aquela ótima proposta de trabalho e acrescenta: Não vai me dizer que você rejeitou o emprego por causa do sábado. É uma pergunta fácil ou difícil? Ou se seu filho está doente e alguém pergunta se ele já melhorou e a resposta que você dá é: ainda não. E a pessoa insiste: mas você não tem jejuado por ele? Sua igreja não tem orado? Por que ele não sara? Pergunta fácil ou difícil? Quando alguém pergunta se você já arrumou um namorado ou namorada e você diz que ainda não, e a pessoa ainda questiona: mas e aquela moça? E aquele rapaz? Não deu certo? Não venha me dizer que você terminou por causa dessa bobeira de não dormir com o namorado ou namorada antes do casamento. Pergunta fácil ou difícil? Abraão respondeu à difícil pergunta de Isaque: Onde está o cordeiro? Com a confiante afirmação: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8. Essa é a resposta para as perguntas difíceis que enfrentamos na vida. Deus proverá. Abraão não sabia exatamente quando, onde ou de que maneira Deus proveria o cordeiro, mas ele confiava e tinha certeza de que Deus, à sua maneira e no seu tempo, cumpriria sua promessa de provisão. Assim, em vez de preocupar com o desconhecido, Abraão escolheu confiar na fidelidade e na providência divinas. Algum tempo atrás, pedi a meu amigo Jader Santos, um extraordinário compositor de Deus, que compusesse uma música com base nessa história. E ele compôs uma belíssima canção chamada Deus Proverá, gravada pelo Quarteto Ministry, do qual faço parte. Eis a letra. Quantas vezes a fé vacila, neste mundo de dor e aflição. Quantas dúvidas nos atormentam, e a fé vai às vezes ao chão. Quando não encontramos saída e o barco parece afundar, precisamos seguir sempre em frente, confiando que Deus proverá. Deus prometeu conosco estar. Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar. Deus prometeu nos sustentar. Se estamos em seus caminhos, é só esperar. Deus proverá. Se lançamos o olhar à frente e o futuro parece sombrio, se as lágrimas são incessantes e o sorriso dos lábios fugiu, se clamamos a Deus por socorro e a resposta parece não vir, basta olhar para o trono da graça e lembrar que o amor nos remiu. Deus proverá, é a promessa. Deus proverá, não tenha pressa. Ele, em seu tempo e sabedoria,
sabe nos dar o que é melhor. Se muitas perguntas não têm resposta, se muitos caminhos parecem sem volta, Deus proverá o cordeiro para cada Abraão de fé. Essa música tem trazido conforto e bênção para muita gente. A resposta de Abraão deveria ser a nossa quando questionados com perguntas difíceis. Deus proverá um emprego, mesmo que demore, proverá meu pão e minha água. Pela graça de Deus, serei fiel ao quarto mandamento de santificar o sábado. Deus proverá. Deveria ser a resposta para a cura do filho. Deus proverá a cura. Pode ser agora, mais tarde ou por ocasião da volta de Jesus. É Ele quem sabe quando. Mas vou continuar orando e jejuando, sim. Deus proverá um namorado ou namorada para mim. Vou continuar sendo fiel ao sétimo mandamento. Não sei quando, mas vou continuar orando e procurando. Deus proverá. Essa é a resposta de fé. Há momentos na vida em que a dor bate à porta, a tristeza invade o coração e o medo quer ficar. Então, vem a pergunta: onde está a solução? Como resolver? Quanto tempo isso vai demorar? Assim como Abraão, precisamos de uma resposta de fé. Deus proverá, porque Ele nunca falhou e nunca falhará. No tempo de Deus, seu plano se cumprirá. Voltando ao texto, o verso 9 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar. Gênesis 22, versículo 9. Esse lugar é o Monte Moriá. Aquele era um momento crucial. Posso imaginar Abraão tomando as mãos de Isaque e com a cabeça baixa dizendo: sabe, filho, 3 dias atrás o Senhor falou comigo e me pediu que eu sacrificasse você. A partir daí, inicia-se um diálogo. Mas como assim, pai? Eu ser sacrificado? O Senhor tem certeza de que era mesmo a voz de Deus? Isaque deve ter ficado assustado com aquela revelação impactante. Abraão diz: eu também fiquei confuso. Assustado, procurei mais explicações, mas Deus ficou em silêncio. Não me disse mais nada depois daquele dia. Meu coração está angustiado também, mas tenho certeza de que aquela era a voz do Senhor. Eu conheço a voz dele, e você sabe disso, filho. O Deus Todo-Poderoso nunca se equivocou. Ele sempre sabe o que faz. Ele não me disse qual era o propósito disso, mas a ordem é essa. Ao longo desses anos com o Criador, aprendi que posso confiar nele sempre. Ele nunca falhou. Ele nunca se confundiu. Ele nunca errou. Ao ouvir essas palavras que vinham com a força da experiência de seu pai com Deus, Isaque aceitou se deitar sobre o altar e ser a vítima do sacrifício. Ele se sentia honrado em ser escolhido pelo Altíssimo. Então, Isaque ajudou o pai a amarrá-lo e acalmou o coração perturbado do pai. Quando Abraão levantou a mão para sacrificar seu filho, um grito foi ouvido do céu. Então, do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão! Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Gênesis 22, versículo 11. Que cena! Esse homem, no auge de seu estresse, com a adrenalina a mil, não permitiu que a tensão daquele momento tirasse seu coração da rota. Deus ainda continuou sendo o Senhor e Abraão o servo. Pressão, exaustão e ansiedade não o fizeram sair da linha. Ele respondeu: eis-me aqui. Em seguida, a ordem foi: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, versículo 12. Parece que ouço Deus dizer: deixe o seu filho viver. A fé de Abraão foi testada ao limite. Precisava ficar claro para todo o universo que Abraão, o servo de Deus, era capaz de obedecer até o fim, mesmo que isso implicasse em sacrificar quem ele mais amava no mundo. Refletindo sobre o exemplo de Abraão, surge a pergunta: até onde estamos dispostos a ir para obedecer ao nosso amoroso Senhor? Estamos dispostos a sacrificar tudo? Abraão foi até o fim, confiando na sabedoria e no amor de Deus. É importante lembrar que Deus não permitirá que as provações sejam maiores do que podemos suportar. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá
que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. O Senhor espera que nos tornemos testemunhas daquilo que a fé é capaz de realizar em nós, quando esperamos nele. O verso 13 diz: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Que maravilhoso ver aquele carneiro! Sem dúvida, esse foi o dia mais feliz da vida de Abraão e Isaque, o dia em que o cordeiro substituiu o filho. O cordeiro tomaria o lugar de Isaque. O cordeiro foi para o altar de sacrifício para que o filho voltasse para casa. Imagino Abraão agitado, desamarrando Isaque, e os dois pulando abraçados, agradecendo pelo cordeiro que Deus havia mandado. Quem sabe eles cantaram: Deus proveu o cordeiro, Deus mandou o cordeiro. O coração ficou aliviado. A vida tomou o lugar da morte. O sorriso mandou embora as lágrimas. Glória a Deus pelo cordeiro. Foi o cordeiro que trouxe libertação. Foi o cordeiro que trouxe paz ao coração. Foi o cordeiro que trouxe um novo recomeço. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Gênesis 22, versículo 13. Eles voltaram juntos para casa. Gênesis 22, versículo 19. Porém, nem Abraão nem Isaque eram os mesmos. Eles foram transformados pela experiência com Deus e com o cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele foi oferecido em sacrifício, não houve uma voz que clamasse do céu para impedir sua morte. Não havia outro que pudesse substituir Jesus. Ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. O Pai teve que suportar a agonia do Filho, e Jesus, em submissão ao Pai, entregou sua vida. Pai e Filho foram até o fim, movidos pelo amor. Um amor que chega a você e a mim com tons de sacrifício. Que entrega inimaginável! Que salvação sem igual! Deus é um desmancha-prazeres? O nome Isaque significa riso, alegria. Será que quando Deus pediu para Abraão sacrificar o filho, ele estava querendo tirar o riso e a alegria do patriarca, já que o menino era a coisa mais maravilhosa que ele tinha? Será que Deus é um desmancha-prazeres? Um sádico que não quer ver seus filhos felizes? Sabemos que a ordem de Deus tinha o propósito maior de revelar a Abraão o plano da redenção. Deus permitiu que Abraão experimentasse na própria pele o que significaria ele entregar Jesus, seu filho unigênito, como sacrifício. O patriarca teve uma pálida ideia do preço que Deus pagaria para a redenção dele, de Isaque, de sua família e de toda a humanidade. Essa experiência dramática marcou sua vida para sempre. Em cada sacrifício de cordeiro, Abraão se lembraria do Monte Moriá e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Muitas vezes, as ordens de Deus podem não fazer sentido para nós, mas certamente não é porque Ele quer tirar nossa felicidade ou nosso prazer. Por exemplo, quando Deus diz que o sexo deve ser praticado dentro dos limites do casamento, os jovens podem pensar: não pode ser. Será que Deus está querendo tirar o nosso prazer, a nossa alegria? A resposta é não. Deus não tira de nós nada que possa nos trazer real felicidade. Por meio dessa ordem, nosso Deus amoroso quer livrar os jovens da culpa, dos vícios e quer trazer segurança e estabilidade para o casamento. Quando Deus nos orienta sobre estilo de vida, sobre o que comer e beber para sua glória, não é para nos roubar a felicidade da vida, mas para preservar nossa saúde, nos livrar de doenças, sofrimentos e preparar nossa mente para uma comunicação mais clara com Ele. Quando Deus nos orienta a devolvermos o dízimo e entregarmos nossas ofertas, será que Ele está querendo tirar de nós nosso sustento e qualidade de vida? Será que Ele quer nos levar à falência? A uma vida de miséria? Claro que não. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. O Senhor tem um propósito muito maior que nossas finanças. Ele quer nos conduzir a uma vida de fé e confiança nele. Sua intenção é que saibamos que é Ele quem nos sustenta, que somos dele e que Ele vai cuidar de nós.
Ele quer nos conduzir a uma experiência de adoração completa, através dos dízimos e das ofertas. Deus deseja que sintamos a alegria e o privilégio de trabalharmos com Ele no resgate e na salvação do ser humano. Ele sabe que é isso que trará sentido e alegria à nossa experiência. As ordens de Deus são sempre uma fonte de bênçãos, mesmo quando parecem loucura aos olhos do senso comum. Abraão descobriu em mais uma etapa de sua jornada com Deus que não importa por onde o Senhor nos conduza, seus caminhos sempre nos levam a um bom destino. Cabe a nós crer e obedecer. Meu filho, durante a pandemia da Covid-19, nosso filho Jonatas foi infectado por esse vírus. Na primeira semana, ele se tratou em casa, mas depois foi internado no hospital por causa de uma febre persistente. Na sexta-feira, durante o culto de pôr do sol, decidimos orar de hora em hora por nosso filho, colocando o relógio para despertar, e assim passamos a noite, a madrugada e a manhã orando. No sábado de manhã, por volta de 11 horas, recebemos a notícia de que Jonatas estava sendo levado para a UTI, o que nos deixou muito preocupados e com o coração apertado. No entanto, percebemos que havia sido Deus que nos impulsionara a orar de hora em hora, para que estivéssemos mais preparados para esse momento e para a proteção do nosso filho. Seguimos orando por todo o sábado, domingo, segunda, intercedendo por ele e por todos os doentes. Ele continuava em tratamento intensivo para tentar superar a doença. Na terça de manhã, quando estávamos em oração, nos demos conta de que nossas preces eram para que Deus curasse nosso menino, de 33 anos, e que o levasse de volta para sua casa, esposa e filhinha. Percebemos que não havíamos entregado nosso filho completamente a Deus, para que ele fizesse a sua vontade. Tínhamos um medo oculto de que, quem sabe, Deus achasse melhor que nosso filho descansasse, e nosso coração de pai e mãe fugia dessa possibilidade, mesmo que de maneira inconsciente. Em choro arrependido, pedimos que Deus perdoasse nossa desconfiança e colocamos o Jonatas nas mãos do Senhor para a vida ou para a morte, conforme sua soberana, amorosa e sábia vontade. Levantamo-nos em paz. Continuamos orando e confiando nas providências de Deus. Na sexta-feira seguinte, recebemos a notícia de que Jonatas havia recebido alta do hospital e estava indo para casa. Nessa experiência, percebi que, mesmo como pastor e já tendo pregado tantas vezes sobre a fé em Deus e a completa entrega da vida a Ele, vacilei em minha confiança naquele momento de prova. Mas o Senhor foi misericordioso conosco e nos levantou. Ao contrário do menino que escondeu a bolinha preferida, Abraão entregou tudo e saiu com a garantia de que Deus entregaria e faria tudo por ele. O texto bíblico nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Deus está chamando você para entregar tudo a ele: seu tempo, seu corpo, suas habilidades, seus recursos, sua família, seus sonhos e sua vida. Entregar tudo, sem reservas, vai ajudar você a confiar no Senhor, que fará tudo por você. Não tenha medo de entregar tudo, pois Deus já entregou tudo. Tudo de mim, em resposta ao tudo de Deus. Que tal fazer essa entrega a Ele agora? Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Tome hoje esta decisão. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.